Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo? Vamos chegando na área com apoio diário da KTO nesse vídeo para falar de Grêmio. Olha, gente, virou uma confusão, uma entrevista que promete e uma atitude, no mínimo, estranha nas redes sociais do Grêmio. Mas antes, lembrando que essa semana tem Copa do Brasil, final de semana tem o Campeonato Brasileiro e você pode se divertir lá na KTO. Usando o código promocional Daniel no teu cadastro, 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para você dar uma brincada lá na KTO. O episódio foi muito mal conduzido pelo Grêmio. Não houve sintonia em relação ao vice-presidente de futebol Paulo Calef e o técnico Renato na justificativa de saída do Adriel no time do Grêmio. Até o Renato gostaria de contar com o jogador e tudo indica realmente que foi uma decisão tomada pela direção, pelo departamento de futebol do Grêmio. O Renato, que colocou o Gabriel Grando, acabou falando após o jogo. Mas antes da partida, o discurso do Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio, deu conta de que a direção tomou uma atitude em virtude de questões disciplinares. E muitas delas, elas são tratadas apenas como uma punição financeira. O que se alega é que há um acúmulo entre algumas situações. A entrevista que o Adriel concedeu ao Paredão do Guerrinha, sem a comunicação com a assessoria de imprensa do Grêmio, isso gerou o mal-estar, foi a gota d'água, mas não foi o determinante. Até aí, tudo bem. Situação dita, tornada pública pelo departamento de futebol do Grêmio, só que aí veio a entrevista coletiva do Renato. E o Renato foi quem avançou no campo dos empresários, dizendo que eles deveriam ficar quietos e não interferirem no dia a dia do clube. Claro que isso também atrapalha, Não há a menor dúvida. Só que quem colocou na pauta o empresário ou empresários foi o Renato. Ele não deu nomes, a gente tem que ser justo com o técnico do Grêmio, mas ele colocou a situação. E eu não me recordo de um jogador ser tão exposto assim como foi o goleiro Adriel. O Renato, que reclama quando se faz críticas pessoais, as fez, falando sobre o automóvel, sobre o apartamento do jogador, enfim, Renato foi além da questão do campo. E a gente sabe que o Renato tem uma relação muito aberta, muito franca com os jogadores e ele costuma orientar os atletas. Ele tem esta relação de paizão, como muitos consideram o Renato. O Tassiano foi um exemplo claro disso. A relação dele com o Tassiano era muito boa. O Renato orientava bastante o Tassiano, enfim. E o Renato tentou fazer isso com o Adriel. Um alerta, olha, cuidado, vê com quem realmente tu vai te envolver para administrar a tua carreira, para não criar um problema para ti. E o Adriel retrucou. Isso a gente falou no vídeo de ontem. Até aí, tudo bem. O que chamou a atenção é que o Adriel viajou. Esse é o detalhe. O Adriel foi para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro e a decisão foi tomada pela direção justamente no dia do jogo. Meio estranho isso, mas enfim. E aí, claro, surgiram algumas especulações e que fizeram uma relação com uma tentativa do Renato ou do Grêmio encaminhar o Adriel para o empresário, o que não procede, e isso incomodou demais o técnico do Grêmio, que acabou inclusive se manifestando em rede social. No perfil do Renato, ele falou sobre esta questão das redes sociais, do quanto se fala e sem nenhum tipo de consequência, Eles acham que podem fazer acusações levianas e que tudo ficará por isso mesmo. O Renato vai processar os jornalistas que fizeram este tipo de relação. E teve inclusive uma informação de que o Zinho era jogador do Gauchinho, o que também não é verdade. O Zinho não é jogador do Gauchinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Renato ficou bastante incomodado. Ocorrerá uma entrevista coletiva nesta terça-feira. Eu não tenho dúvida que o Renato vem forte nessa coletiva
principalmente contra as pessoas da imprensa que fizeram qualquer tipo de relação sobre uma tentativa de querer forçar que os atletas assinem com um empresário. Isso vai levar o Renato a tomar as providências na justiça e eu tenho certeza que o Renato vai se manifestar nesta coletiva de terça-feira. E olha, talvez até eu não ficaria surpreso se o Renato desse os nomes dos jornalistas. Vejam bem, eu não ficaria surpreso. Agora, o desconforto de tudo isso, já que foi tocado no assunto empresários de uma forma geral pelo Renato, é a relação com Pablo Bueno, que não é boa. E talvez isso possa respingar até mesmo no Ferreira, que é representado pelo Pablo Bueno, que é um cara que tem uma característica muito intensa na forma de defender os interesses dos seus atletas. E daqui a pouco, né, não dá para duvidar que até o Grêmio negocia o Ferreira no meio do ano. Há um papo de que realmente o Grêmio pode vender o Adriel na metade do ano, o que eu acho um problema no aspecto financeiro, já que o Grêmio não vive uma situação saudável nesta condição, porque tudo isso acaba depreciando o produto, e para o Grêmio buscar um valor maior por um cara que até então era o goleiro titular e que começava já a despertar atenções, despertar interesses, e de repente surge esta providência tomada pelo Grêmio, isso automaticamente vai desvalorizar o produto. Outro ponto que chamou a atenção nas redes sociais do Grêmio, especificamente o perfil do Instagram, do Grêmio hoje, com imagens, né, do treinamento dos jogadores, os atletas que acabaram se reapresentando. O Grêmio faz um trabalho que ele é muito interessante nas redes sociais. O Grêmio é muito atuante nas redes sociais. E aí tem um vídeo, né, eu vou mais ou menos dizendo para vocês aqui, porque não consegui baixar, confesso, mas o vídeo abre sobre o início dos treinamentos, né? CT Presidente Luiz Carvalho começando mais uma tarde de atividade. Aí aparece um vídeo do goleiro Felipe Scheibig fazendo o seu trabalho diário com a marcação do Felipe na rede social. O outro vídeo que aparece é do Adriel, sem nenhum tipo de marcação. E depois o Gabriel Grando, marcado pelo Instagram do Grêmio. O que acontece é o seguinte, o Adriel, ele não pode ser marcado em vídeos, em fotos, porque ele bloqueou esta ação do Instagram. E, claro, né, isso é um direito que o jogador tem, se ele não quer, não sou eu que vou debater isso. Agora, o que me chamou a atenção é que a imagem mesmo, ela acabou indo sem qualquer tipo de identificação. Talvez se excluir a imagem para não dar mais pano para manga, porque isso me chamou demais a atenção e eu falei na hora na Rádio Bandeirantes que eu disse, olha, eu fiquei surpreso de repente de não ter sido marcado, e aí depois é que veio a explicação que há esse bloqueio e portanto o Grêmio não pôde marcar. Toda vez que tem um assunto polêmico, qualquer tipo de situação envolvendo o personagem da polêmica ganha uma repercussão maior. E acredito que, embora o Renato tenha todo o direito, e eu não tiro esse direito dele, e talvez na pele dele também fizesse a mesma coisa, fosse reclamar de quem de repente falou algo que não é verdade e que tenha lhe incomodado, até aí tudo certo, só que eu acho que o Grêmio não conduziu bem esse episódio. E essa entrevista coletiva tem tudo para dar mais pano para manga e esse assunto ganhar, inclusive, uma repercussão maior ainda do que já tomou. Se houvesse a sintonia no discurso, olha, uma questão disciplinar, nós entendemos e o jogador foi avisado inúmeras vezes, ele continuou cometendo alguns erros e como o Grêmio tem uma cartilha, nós optamos por tirar o atleta do time. Até aí tudo bem, preserva todo mundo, só que claro, a coisa ficou muito confusa e tende a ficar ainda mais com a entrevista coletiva do técnico Renato. Tá certo? Valeu a você que chegou até aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, cola lá na KTO e fui!